Olá, tudo bem? No vídeo de hoje irei falar sobre um caso triste que aconteceu, de uma menina que foi sequestrada e morta. E também irei abordar sobre como nós devemos agir nessa situação. O que devemos fazer? Devemos perdoar quem fez isso? Devemos nos vingar? Devemos pedir a Deus misericórdia para quem cometeu esse crime? Ou vingança? O que a Bíblia diz sobre isso? Essas questões vou tentar explicar no vídeo de acordo com a palavra de Deus. Recentemente aconteceu um caso que deixou muitas pessoas abaladas, tristes e revoltadas. Para quem não sabe, na cidade de Quixeramobim, uma garota de 20 anos chamada Nathani foi vítima de um sequestro, possivelmente abuso e homicídio. No domingo passado, dia 16 de fevereiro, Nathani tinha acabado de sair da igreja e foi em direção ao seu carro, quando 3 homens sequestraram dentro do seu próprio carro, a levaram para outro lugar e a mataram a pedradas. Segundo os criminosos, a intenção deles era apenas roubar o veículo para poder pagar uma dívida. O corpo dela foi encontrado um tempo depois na cidade de Banabuiú. De uma forma um pouco resumida, esse foi o caso que tirou a vida dessa garota e deixou familiares, amigos e até desconhecidos tristes e revoltados. Agora, que atitudes nós devemos tomar em um caso como esse? O que é certo a se fazer? Perdoar? Se vingar? Para tentar responder essas perguntas, vamos para a Bíblia. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito. Ele criou o homem para ter um relacionamento e viver em comunhão com Ele. Esse relacionamento era perfeito, mas depois que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, e o relacionamento de Deus com o homem já não era mais o mesmo. Isso fica claro em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, um mundo que era perfeito passou a ser imperfeito, mas com tudo isso Deus ainda queria se relacionar com o ser humano e viver em harmonia com ele. Então Deus enviou Jesus para restaurar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqueles que estavam mortos para o pecado, ao aceitarem Jesus, eles são purificados e perdoados dos seus pecados e recebem a salvação. Talvez vocês não estejam entendendo onde eu estou querendo chegar, o que isso tem a ver com o caso, mas vocês vão entender. Então até aqui nós vemos a misericórdia e o amor de Deus com todos nós. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus que se vinga. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E a vingança de Deus é sobre todo aquele que não se arrepende. Todo aquele que não se arrepende e que não procura ter uma vida transformada, Deus executará juízo sobre eles, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ou seja, o amor e a misericórdia de Deus estão para todos, assim como a vingança e o juízo dele também estão para todos. O que vai diferenciar entre os que vão receber o amor, o perdão, e os que vão receber a vingança e o juízo dele é o arrependimento. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas e quanto a nós? O que nós devemos fazer? Em relação a esse caso, devemos orar para que Deus conforte o coração das pessoas que estão abatidas e desconsoladas. Devemos orar e perdoar os que cometeram esse crime, por mais difícil que seja, e também orar pelas autoridades. Mas o que as autoridades têm a ver com isso? A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus e que elas podem fazer justiça. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, até porque nem justo nós somos. O único que é justo e que pode fazer justiça é Deus. O próprio Deus deu às autoridades poder para fazerem justiça. Romanos capítulo 13, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal,
Teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Mas muitas vezes as autoridades não são justas e quem acaba se prejudicando com isso é o povo. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. O que aconteceu foi um caso extremamente triste e deixou muitas pessoas abatidas, desconsoladas, revoltadas, com sede de justiça. E está tudo bem. Nós somos humanos. É natural que nesses momentos, assim, tenhamos esses sentimentos, mas nesses momentos devemos pedir ao Senhor que nos ajude e nos dê forças. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E se esse vídeo chegou até algum familiar, amigos, quero que saibam que eu, embora não tenha conhecido a Nathanie e não conheça nenhum de vocês, eu sinto a dor de vocês. Também fiquei bastante triste pelo que aconteceu. Deixo aqui minhas sinceras condolências, que Deus dê força a cada um de vocês nesse momento tão difícil, que Deus conforte todos vocês e que Ele traga paz e consolo para o coração de vocês. E esse foi o vídeo de hoje, que Deus abençoe e traga paz para todos.